criança, eu morei no norte do Mato Grosso, numa área que estava sendo colonizada, que atualmente tem lá o município de Alta Floresta, o norte mesmo do Mato Grosso. Então naquela área só tinha mata na época e meu pai foi para lá para tentar a vida como fazendo um sítio, esse tipo de coisa, né? Eu tive muito contato com a natureza, esse tipo de coisa. Quando mais tarde eu voltei para a cidade novamente mas desde sempre eu sempre fui muito curioso, aquela criança que queria saber o porquê das coisas, etc. Na faculdade eu sou biólogo, né? Desde o primeiro ano do curso já procurei estágio de iniciação científica, esse tipo de coisa. E foi onde eu tive esse primeiro contato com a pesquisa, né, de fato. O professor Dr. Hélio Conte, da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, que foi meu primeiro orientador de iniciação científica. E com ele eu tive a oportunidade de começar o estudo dos insetos, né? Basicamente na linha de morfologia, que é a linha de trabalho dele. E desde então eu continuei nessa linha. Quando eu terminei a minha graduação, eu na verdade já tinha o foco de fazer pós-graduação, né, entrar na área de pesquisa. E embora na minha grade curricular do curso de biologia eu não tivesse disciplinas voltadas para entomologia, eu puxei essas disciplinas do curso de agronomia de lá e já fui me engajando nessa área, nessa linha, né? Então, eu procurei aqui o professor Fernando Consoli, que é o meu atual supervisor. Ele foi meu orientador durante o mestrado e o doutorado. E naquela ocasião eu o procurei perguntando sobre a possibilidade de desenvolver um estudo nessa área, né, com insetos e tudo mais. E ele falou que tudo bem, a gente combinou, eu escrevi meu projeto antes mesmo de fazer a seleção para o curso, encaminhei para a FAPESP e o projeto foi aprovado. Então, depois eu fiz a prova, entrei e comecei o meu mestrado aqui, né? Desenvolvi o meu mestrado na parte na linha de morfologia estrutural, né? Estudando basicamente por técnicas de microscopia de luz e eletrônica. Meu inseto modelo foi o psilídeo dos citros, que é um inseto de muita relevância econômica, por ser vetor de uma bactéria, né, que causa o Huanglongbing ou greening, como uma doença conhecida. E esse inseto tem sido meu modelo de estudo desde então. Meu doutorado, na verdade, eu trabalhei na linha de interações inseto-simbiontes. A gente estuda, uma das principais linhas do laboratório que eu trabalho é investigar como que o inseto interage com bactérias que ele carrega no seu organismo, no seu corpo, e qual o papel dessas bactérias, como que elas influenciam a bioecologia desse inseto, né? Ou seja, em outras palavras, onde essas bactérias estão e qual o papel delas para facilitar ou complicar a vida desse inseto na sua interação com o ambiente, né? Então esse inseto ele tem o hábito de sugador, ele é um sugador de seiva do floema, né? Que é a via pela qual ele transmite a bactéria para a planta de citros. No seu abdômen, ele tem uma estrutura denominada de bacterioma, onde estão abrigadas uma série de bactérias que são benéficas para o inseto. E por razões evolutivas, o inseto não consegue sobreviver sem essas bactérias, e as bactérias também coevoluíram com o inseto, de forma que elas também não conseguem sobreviver no ambiente sem o organismo, sem a célula do inseto, né? Então a gente fala como essa relação como sendo um mutualismo, né? A interação do inseto no ambiente com a bactéria causadora do Huanglongbing, uma bactéria chamada de Liberibacter, ela é facultativa. É independente o inseto adquirir essa bactéria ou não, para ele tanto faz. E para a bactéria, ela tem um hábito na planta ou no corpo do inseto, então
também, se ela não for adquirida, ela vai estar hospedada, digamos assim, na planta. Então, também é diferente, de certa forma. O fato é que existem algumas evidências ou algumas sugestões de que essas bactérias, por exemplo, a bactéria patogênica com as bactérias mutualistas que o inseto traz, elas podem, de repente, interagir de alguma forma, ao nível fisiológico, molecular. E como já demonstrado em outros insetos modelo, como, por exemplo, o bicho barbeiro, algumas bactérias do trato digestivo, elas podem serem trabalhadas geneticamente ou transgenicamente para refratar, ou seja, para impedir que o inseto carregue o tripanossoma e deixe de transmitir a doença. Então, embora a minha linha de pesquisa seja uma linha básica, a gente está tentando descobrir o porquê das coisas, a ideia a última seria utilizar essa tecnologia de alguma forma contra a transmissão, a capacidade vetora, né, do inseto, né? Então, no meu doutorado, só recapitulando, eu fiz esse trabalho de investigação morfológica e molecular da interação entre o psilídeo dos citros e os simbiontes que ele carrega, que são duas bactérias, uma chamada de Carsonella e a outra de Profitella. E nesse contexto todo ainda ficaram várias perguntas, né? Porque geralmente as pesquisas elas mais geram novas perguntas do que respondem, principalmente na caso de pesquisa básica, né? Então, no meu pós-doc, o meu trabalho, meu projeto, ele contempla 3 linhas de pesquisa, 3 áreas, 3 perguntas principais. A primeira é um estudo de como, na tentativa de preencher essas lacunas que ficaram do meu estudo do doutorado, na formação que eu tive, eu fiz um trabalho de investigar para verificar como que esse bacterioma, essa estrutura que abriga essas bactérias, é formada durante o desenvolvimento do inseto. Porque, só para ficar mais fácil de entender, né, durante a produção de ovos, a mãe, esses ovos são infectados por essas bactérias mutualistas. Então a progenie, né, a prole desse inseto já nasce, já sofre já processa a embriogênese e o desenvolvimento inicial infectada por essas bactérias benéficas. Então eu queria saber como que, de fato, essa estrutura que abriga essas bactérias, que são de suma importância para a biologia do inseto, é formada. Então essa foi a pergunta principal do doutorado. Agora eu quero não só preencher algumas lacunas que ficaram, basicamente sobre alguns movimentos morfogenéticos que ocorrem ali na formação dessa estrutura que não puderam ser elucidadas no doutorado pela não utilização de algumas técnicas, né, e também por falta de tempo, que embora o doutorado seja de 4 anos, muitas vezes, dependendo do projeto que a gente faz, acaba sendo pouco tempo, né? Então a primeira linha é essa interação do hospedeiro com os simbiontes mutualistas. A segunda pergunta desse projeto é a investigação da rota de transmissão ou a rota de infecção e transmissão da bactéria fitopatogênica Liberibacter desde quando ela é adquirida pelo inseto, porque essa bactéria ela entra pelo aparelho bucal do inseto, infecta alguns tecidos e se aloja nas glândulas salivares, de onde então ela torna o inseto capaz de transmitir a doença, né? Então eu quero traçar essa rota de aquisição, infecção dos tecidos do hospedeiro e alojamento dela nas glândulas salivares. E a terceira pergunta, que é a que eu venho desenvolvendo agora, é a caracterização morfológica e funcional de glândulas basicamente relacionadas com comunicação química, que é o trabalho que o pessoal faz aqui no laboratório do professor Maurício. A minha intenção não é estudar a estrutura química dos feromônios e como eles vão atrair o inseto em campo. A minha pesquisa é descobrir a localização, se existe, quantas são e como são, quais os tipos de glândulas que esse psilídeo dos citros pode ter, como informação básica, visando futuros
estudos mais aplicados, né, visando o campo e a aplicação de fato. Você está com bolsa ou não? Eu tenho bolsa da CAPES. Assim, não teve brecha entre completar o doutorado e coisa? Eu tive uma brecha, porque o meu doutorado ele foi bem atribulado, vamos dizer assim, né? O meu projeto foi muito ambicioso, previa, apesar da pergunta ser relativamente simples, mas envolvia técnicas de microscopia eletrônica, de hibridação in situ, moleculares, né, com marcação por fluorescência, quantificação molecular de alguns genes-alvo para identificação e quantificação das bactérias que estavam no inseto. Então foi uma série de métodos, às vezes complicados, de você conseguir padronizar, né, fazer eles funcionarem na prática. Você arrumou uma encrenca para você mesmo. Foi isso mesmo. E aí eu tive que, inclusive, uma das técnicas, eu estava indo para Israel para aprender com a professora de lá, a doutora Yuval Gottlieb, mas a gente conseguiu, por Skype mesmo, resolver esse problema e acabei não indo. Então, hoje em dia é mais fácil. Mas enfim, aí devido a a série de problemas que eu tive no funcionamento de técnicas, acabei atrasando, né? Eu acabei meus experimentos no final do doutorado, no final do prazo, vamos dizer assim, né? E aí eu tinha que escrever a tese. Aí eu tive que escrever a tese em 2, 3 meses. E aí você imagina, né? Um amontoado de dados e um monte de coisa para digerir, para organizar, para descrever, para fazer aquilo ter sentido, né? Aí eu tive que pedir prorrogação do prazo, que no regimento da USP são permitidos, se eu não me engano, 120 dias, se eu não me engano. E tive que aproveitar esse prazo adicional para fazer a escrita da tese, submeter artigos, esse tipo de coisa. E aí eu fiquei sem bolsa, porque a prorrogação existe, mas não é remunerada, né? Inclusive, algum tempo atrás, houve alguns comentários aí na mídia, né, de gestores falando mal da pesquisa básica, etc. Basicamente, pessoas que não entendem o que é pesquisa básica, de fato. Mas a minha pesquisa ela é básica e ela tem um potencial de aplicação, ou pelo menos na produção de informações biotecnológicas que possam potenciar a produção de um produto final, né? Como eu disse, uma das perguntas, das perguntas que eu venho fazendo nesse projeto, que é a investigação das glândulas, ela tem, eu pretendo, né, nesse trabalho, identificá-las, caracterizá-las e ainda com parcerias tentar caracterizar a molécula produto dessas glândulas. A partir daí, outros estudos podem ser executados, aqui mesmo na Exalc, em outros laboratórios mundo afora, visando a produção de ensaios em campo ou laboratório, com a intenção de produzir, por exemplo, uma armadilha química, né, que venha atrair especilídeo, voltada para monitoramento e controle. Basicamente é para isso que se utiliza, né? Os outros enfoques da minha pesquisa, que são fundamentadas na interação do hospedeiro com os simbiontes, tem um potencial muito grande na questão justamente das bases moleculares que regulam essa interação. Por exemplo, supondo que o inseto ele já se sabe por pesquisas, inclusive um outro projeto que eu desenvolvi no meu primeiro pós-doc, estou no 3º ano de pós-doc, eu fiz um estudo de transcriptômica, que era basicamente para investigar a expressão gênica do inseto, digamos, considerado sadio ou não infectado pelo fitopatógeno, por Liberibacter, e quando ele está infectado em diferentes períodos após a aquisição da bactéria. Porque a gente sabe que essa bactéria ela infecta também o inseto para poder se disseminar através da saliva. Então,
eu percebi algumas rotas metabólicas interessantes e que futuramente poderiam ser exploradas com vistas à paratransgenia, ou o que seria isso? Você tentar inserir engenheirar essas bactérias ou alguma bactéria presente no organismo, por exemplo, no intestino, a exemplo do que foi feito para a triatoma, e tornar o inseto refratário a essa bactéria, ou seja, o inseto deixa de adquirir a bactéria a campo e com isso cessa a transmissão. Essa seria uma das hipóteses, uma das possibilidades. Existem outras que estão sendo inclusive estudadas, como RNA de interferência, que é você utilizar mecanismos moleculares para silenciar a expressão de um gene. Tem gente fazendo aqui isso? Aqui não, mas tem na Flórida. Tem um pessoal do USDA trabalhando nisso por lá. E, enfim, outras ainda que estão sendo investigadas, né? Que a gente... Não, aquilo que você falou, né? Abre um leque imenso, né? Cada avanço você tem 10 perguntas novas e aí a coisa que me fascina na pesquisa básica é justamente essa possibilidade de você abrir esse leque de oportunidades ou de possibilidades para outros estudos, né? Você geralmente faz o seu questionamento num organismo ainda desconhecido, porque senão não fazia sentido você estudá-lo, e com isso você gera muitas outras questões a serem exploradas e possibilidades de aplicação, né? Essa questão, por exemplo, das glândulas é muito interessante, porque esse inseto tem um trabalho publicado desse pessoal da Flórida que diz que o inseto ele tem um comportamento predominantemente de comunicação vibracional. Ou seja, ele está lá na planta, ele se utiliza de vibrações que são conduzidas pela própria planta para atingir o potencial parceiro sexual, e aí fazer essa comunicação de cópula, na tentativa de obter a cópula ou não. Esse comportamento vibração reprodutivo. Porém, nas minhas observações aí do dia a dia, que a gente tem que criar o inseto em colônia de laboratório para poder fazer os estudos, né? Eu já observei empiricamente o inseto com comportamentos de liberação de feromônios, né? Vibrando o corpo, batendo asas e como a gente vê em outros modelos. Ou seja, a comunicação não seria a vibração, mas o feromônio. Então, a vibração não é descartada. Obviamente que se tem uma comprovação já científica de que ele vibra, então ele se utiliza também disso. Mas a minha proposta com essa pergunta é mostrar que há outras possibilidades, né, de outros canais de comunicação, vamos dizer assim, que são utilizados ou que podem ser utilizados pelos insetos nessa comunicação. A pesquisa científica, para mim, ela é um dos principais caminhos para se obter desenvolvimento. Você não consegue desenvolver uma nação sem educação de qualidade e pesquisa científica, porque a pesquisa científica, ainda que básica ou aplicada, ela vai gerar tecnologia. E essa tecnologia, que a gente vê em tudo hoje em dia na sociedade, ela sempre parte de uma pesquisa científica, seja na academia ou seja na indústria. Mas ela é necessária, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. No Brasil, a gente percebe que a pesquisa ela é muito focada na universidade, e há pouca iniciativa. Aqui em São Paulo agora a FAPESP tem tido algumas ações nesse sentido de aplicação do conhecimento que é gerado na academia, né? Na geração de produtos, né? ou de serviços finais, né? Para a sociedade. Mas no Brasil é muito pouco difundido isso. Os estudos são desenvolvidos, são publicados e, na maioria das vezes, não geram um produto final. E a indústria aqui, tem muita indústria que vem de fora, a pesquisa é feita fora, né? Então,
eu acredito que o Brasil tem aquela cultura de importação de tecnologia até hoje, né? A gente tem um potencial enorme para o desenvolvimento de tecnologia. O brasileiro é muito criativo, se vira às vezes com pouco recurso para desenvolver pesquisas de ponta. Não conta às vezes com o apoio do governo, o apoio que deveria, até mesmo na questão legal, na questão de legislação. Para você importar reagente é problema, é moroso, às vezes você perde o reagente na alfândega. Para você conseguir recurso que está cada vez mais escasso, não é só aqui, mas aqui também, né? Então eu acho que no Brasil a pesquisa é feita com qualidade em muitos institutos, muitas universidades, porém ela não tem essa parte da extensão para ela chegar no cliente final, né? Vamos dizer assim, que é o cidadão, que é a sociedade de modo geral. Então acho que falta muito isso aqui, né? A integração do conhecimento acadêmico para produção de fato de novas tecnologias no mercado. Eu sempre fui muito curioso, como eu disse, eu tinha o hábito de ler uma revista americana chamada Scientific American, e lá eles abordam é uma revista de cunho científico, mas para o cidadão leigo, e tem muito assunto, uma diversidade de assuntos muito interessante. Mas na universidade, o que me direcionou ou me encaminhou para a pesquisa científica foi a possibilidade de trabalhar com insetos, né? Ou seja, foi a indicação, foi como é que eu posso dizer, o estímulo de professores, né? E, além disso, obviamente, depois que eu ingressei nessa linha de estudo dos insetos, tem vários livros-chave, vários livros muito conhecidos na minha área, como, por exemplo, basicamente autores externos, como Chapman, que é um livro muito conhecido de morfologia de insetos. No Brasil tem o Dr. Costa Lima, que publicou uma série de livros também voltados para as famílias de insetos, muito interessante. E entre outros, né? A gente vai, ao longo da carreira acadêmica, a gente vai conhecendo diversas fontes, como livros relacionados à linha de trabalho, como fisiologia de inseto, biologia molecular e assim por diante. Então, tem N referências para que poderia falar, né? Hoje em dia, o acesso à informação é muito fácil, né? Na minha época, quando eu entrei na faculdade em 2001, o Google estava nascendo, praticamente. O acesso à informação que o Google, principalmente como indexador de conteúdo, né, facilitou bastante. Então, hoje em dia, você se comunica muito fácil com qualquer pessoa ao redor do mundo e tem acesso a uma infinidade de conteúdo que pode te influenciar, né? Mas eu acho que o que eu poderia dizer para quem que gostaria de iniciar na carreira acadêmica é conversar com pessoas da própria academia, com professores, com alunos, um amigo que está fazendo algum curso relacionado, né, à pesquisa, não só na área de ciências biológicas, mas nas engenharias exatas, humanas, em todas as áreas, porque a pesquisa ela é importante em todos os setores. Basicamente isso, né? Não tem, porque a pessoa só vai se estimular a participar de pesquisa, acredito que por duas formas. Uma é pelo contato com pessoas da área, ou por conteúdos que ele leu e que ele gosta de ler, tem afinidade com aquilo, né? Mas se ele vai permanecer ou não, eu acho que é na prática, né? Eu mesmo recebo alunos que estão cursando biologia, agronomia, buscando fazer estágio de iniciação científica, e eu procuro estimulá-los durante esse período, né, esse estágio, e muitos continuam, outros não, porque na prática ele às vezes chega com a ideia do que é pesquisa
e encontra um cenário diferente, né? Outros vêm com uma percepção diferente e acaba se entusiasmando. Então, isso é muito variável de indivíduo para indivíduo, e acho que o contato mesmo, a experimentação, para que ele possa perceber se é aquilo de fato que ele quer ou não.